Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Arieta e estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade ao estudo do romance Paulo e Estevão, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E, como de hábito, para que possamos ter a ambiência adequada ao estudo, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje a mensagem que leremos será a mensagem número 32, intitulada Nuvens. Emmanuel destacou a passagem de Lucas, capítulo 9, versículo 35, que diz assim: E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Vamos ver as considerações que o benfeitor nos traz. O homem, quase sempre, tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se envenenando as fontes da própria vida. Desejaria, invariavelmente, um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão. Pedimos vossa presença entre nós, para que possamos assimilar as verdades, as lições que receberemos hoje. Sê conosco, abençoando o nosso encontro de aprendizado, hoje e sempre. Graças a Deus. Então faremos, amigos, como de costume, aquele retrocesso ao estudo anterior para nos situarmos na história. Vamos ver aqui as minhas anotações. Nós estávamos, então, na semana passada, no encontro anterior, em Derbe, acompanhando a estadia dos dois missionários e que, após fundarem pequenas comunidades cristãs, dedicando muito trabalho à tarefa, tomam o caminho de volta às origens
num trajeto longo, muito longo e cansativo, mas de intenso júbilo espiritual, porque estavam diante da tarefa executada, né, do serviço feito, daquilo que eles se propuseram a fazer, feito, que era levar a boa nova a outras gentes. Né? Então, terminamos assim o quarto capítulo da segunda parte do romance. E começamos imediatamente o quinto capítulo, intitulado Lutas pelo Evangelho. E então ali vimos, no início do capítulo, já que ao regressarem a Antioquia, desculpem, foram recebidos com muita alegria, né, pela comunidade fraterna. Muitas histórias foram contadas, né, por Paulo e Barnabé, relataram tudo que eles viveram, né, naquela experiência. E encontraram Antioquia contaminada, vamos dizer assim, pelas questões que eles já haviam percebido na igreja de Jerusalém. E continuava aquela questão da circuncisão, e estavam todos confusos, né? E as manifestações, aquelas manifestações das vozes diretas, né, pararam, pois não havia mais o ambiente adequado. Porque antes eles tinham muitas vibrações de amor, de harmonia, vibrações de união, e aquilo não existia mais, porque estavam todos ainda nos conflitos, vivendo conflitos, né? E divididos entre os dogmas judaicos e a independência do Evangelho. E ainda apresentavam questões sobre alimentos puros e impuros, né? E isso preocupou muito a Paulo. Paulo estava realmente preocupado. E eram tantos os conflitos que ele e Barnabé, então, resolveram chamar Simão Pedro para ajudá-los, né? E Simão veio ter com eles. E foi recebido com honrarias e alegria, e foi muito bom. E ele, então, visitou os lares dos gentios, sempre ladeado por Paulo, viu a todos, conversava com todos, ajudava. E tudo seguia perfeito até que um dia chegaram 3 emissários de Tiago, trazendo cartas para Simão. E depois deste encontro, da leitura das cartas, Simão Pedro mudou completamente de atitude. Tornou-se quieto, não foi mais visitar os gentios, humildes, né? E isso deixou Paulo muito intrigado. E ele começou, então, a ficar muito desgostoso. Ele foi tomado de grande desgosto ao perceber aquela imensa mudança em Simão Pedro. E deixou passar ainda 2 semanas, viu que as coisas não mudavam, e foi quando ele foi convidado a falar numa tribuna, e ele, com toda a sua eloquência, seu poder da palavra, né, ele impressionou a todos, como sempre, ele impressionava a todos. E Pedro nunca o havia ouvido pregar, né, e ficou também muito impressionado. E todos ficaram surpresos quando Paulo criticou abertamente o comportamento de Simão Pedro, a mudança de atitude após a chegada dos emissários de Tiago. E suas queixas e críticas assombraram a todos. Quem esperava aquilo? Né? Barnabé chegou a falar, tomar a palavra, e com lágrimas nos olhos, por vê-lo atacar Simão Pedro. Simão Pedro se manteve tranquilo, né? E Paulo manteve seu ponto de vista, apesar das colocações de Barnabé. E Simão Pedro
se manteve tranquilo e sereno ao ouvir Paulo criticá-lo. E confiando, pediu a Jesus, ele, Pedro, né? Pediu a Jesus que o inspirasse a saber lidar corretamente com aquela situação e com a divisão que se impunha ali, né? De um lado, Tiago, com seu cuidado generoso com os israelitas. Do outro, Paulo de Tarso e sua dedicação extraordinária a todos que desconheciam a ideia daquele Deus justo, né? E Pedro conseguiu ainda, depois de fazer trazer o equilíbrio para aquele momento, inspirado, é claro, por Jesus, né? Ele conseguiu acalmar os ânimos entre Paulo e Barnabé, que eram grandes amigos, e naquele momento aquela relação havia ficado abalada. Mas Simão Pedro os tranquilizou, mostrou que tudo estava bem, que era assim, né? Que tudo ia ser encontrado o equilíbrio, né? E nós fizemos a pausa no último parágrafo da página 336 para quem tem esta edição do romance. Então, vamos tomar a página 336, né, do romance e dar curso ao estudo de hoje. O ex-pescador de Cafarnaum notou que a maioria da assembleia lhe dirigia curiosos olhares. Os companheiros de Jerusalém deixavam perceber cólera íntima na extrema palidez do rosto. Todos pareciam convocá-lo à discussão. Barnabé tinha os olhos vermelhos de chorar e Paulo parecia cada vez mais franco, reverberando, né, reprovando a hipocrisia com a sua lógica ardente de quanto se arrebanhavam. Desculpem, a hipocrisia com a sua lógica fulminante. Essa era uma característica dele, né? O apóstolo preferiria o silêncio, de modo a não perturbar a fé ardente de quantos se arrebanhavam na igreja sob as luzes do Evangelho. Mediu a extensão da sua responsabilidade naquele minuto inesquecível. Encolarizar-se seria negar os valores do Cristo e perder suas obras. Inclinar-se para Tiago seria a parcialidade. Dar absoluta razão aos argumentos de Paulo não seria justo. Procurou, então, arregimentar na mente os ensinamentos do Mestre e lembrou a inovidável sentença: o que desejasse ser o maior, fosse o servo de todos. Esse preceito proporcionou-lhe imenso consolo e grande força espiritual. A polêmica ia cada vez mais ardida. Extremavam-se os partidos. A Assembleia estava repleta de cochichos abafados. Era natural prever uma franca explosão. Simão Pedro levantou-se. A fisionomia estava serena, mas os olhos estavam orvalhados de lágrimas que não chegavam a correr. Estava sentido. Valendo-se de uma pausa mais longa, ergueu a voz que logo apaziguou o tumulto. Irmãos, disse nobremente, muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Então, ele começa a sua fala mostrando os seus enganos, o seu engano maior, né? Aquilo que era do conhecimento de todos e que tinha feito a ele sofrer muito com ele mesmo, né? Tenho medido a misericórdia do Senhor
pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. A estupefação foi geral, porque aqui ele não defendeu nem Paulo, nem Tiago. Ele trouxe para si, ele alardeou os seus enganos, ele se acusou. Compreendendo o efeito, o ex-pescador concluiu a justificativa dizendo: reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me às vossas preces, passemos, irmãos, aos comentários do Evangelho de hoje. Então, como de hábito, ele faria a leitura do Evangelho, né? A assistência estava assombrada com desfecho imprevisto. Esperava-se que Simão Pedro fizesse um longo discurso em represália. Ninguém conseguia recobrar-se da surpresa. O Evangelho deveria ser comentado pelo apóstolo Galileu por ele mesmo, né? Mediante combinação prévia. Mas o ex-pescador, antes de sentar-se de novo, exclamou muito sereno: peço ao nosso irmão Paulo de Tarso o obséquio de consultar e comentar as anotações de Levi, né, de Mateus. Né? Então, ele pediu para que o agressor, né, consultasse, né, em seu lugar, fizesse a leitura no seu lugar. Não obstante o constrangimento natural, o ex-rabino, Paulo, considerou o elevado alcance daquele pedido. Renovou num ápice todos os sentimentos extremistas do coração ardente e, em formoso improviso, falou da leitura dos pergaminhos da Boa Nova. Então, ele foi pego de surpresa, mas brilhantemente falou de improviso. A atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente. Então, a cautela, o respeito pela causa, não é? Por Jesus, por todos, fez com que Simão Pedro impedisse aquela iminente divisão, aquele racha, né? Poderia ter colocado tudo a perder, dependendo da forma, se ele tivesse agido de maneira diferente. Mas não, ele ali, com aquela atitude que surpreendeu a todos, ele salvara a igreja que recém-nascera, né? Há tão pouco tempo. Considerando os esforços de Paulo e de Tiago, né? Temos aqui Tiago, irmão de Levi, né? Tiago menor, filho de Cleófas. Considerando os esforços de Paulo e de Tiago no seu justo valor, evitara o escândalo e o tumulto no recinto do santuário. À custa de sua abnegação fraternal, o incidente passou quase inapercebido na história da cristandade primitiva, e nem mesmo a referência leve de Paulo na Epístola aos Gálatas, a despeito da forma rígida, expressional do tempo, né, expressiva do tempo, pôde dar ideia do perigo iminente de escândalo que pairou sobre a instituição cristã naquele dia memorável. Então, quase desapercebido, né? A reunião terminou sem novos atritos. Simão aproximou-se de Paulo e felicitou-o pela beleza e eloquência do discurso. Então, Pedro realmente ele apaziguou os ânimos, né?
Fez questão de voltar ao incidente para versá-lo com referências amistosas. O problema do gentilismo, dizia ele, merecia, de fato, muito interesse. Como deserdar das luzes do Cristo o que havia nascido distante das comunidades judaicas, se o próprio Mestre afirmara que os discípulos chegariam do Ocidente e do Oriente? Como fazer isso, né? A palestra suave e generosa reaproximou Paulo e Barnabé, enquanto o ex-pescador discorreu intencionalmente, acalmando os ânimos. Então, naquele momento, com aquela forma doce, tranquila de falar e dando razão às preocupações de Paulo, ele conseguiu que aquele clima, né, entre Barnabé e Paulo voltasse a ser animoso, né? ser da paz, trouxe a paz novamente à relação daqueles dois grandes amigos. O ex-doutor da lei continuou a defender sua tese com argumentação sólida. Constrangido a princípio em face da benevolência do Galileu, expandiu-se naturalmente, readquirindo a serenidade íntima. O problema era complexo. Transportar o evangelho para o judaísmo não seria asfixiar-lhe as possibilidades divinas? Perguntava Paulo, firmando seu ponto de vista. Mas e o esforço milenário dos judeus? Interrogava Pedro, advertindo que, a seu ver, se Jesus afirmara sua missão como o exato cumprimento da lei, não era possível afastar-se a nova da antiga revelação. Proceder de outro modo seria arrancar do tronco vigoroso o galho verdejante destinado a frutecer. Jesus, ele disse, né, que ele veio cumprir a lei. Então, essa lei tinha que ser mantida, porque ela era a raiz, né? Ela era a origem. Então, não poderia desfazer, né? Ele veio para cumprir a lei. Examinando aqueles argumentos ponderosos, Paulo de Tarso lembrou, então, que seria razoável promover em Jerusalém uma assembleia de correligionários mais dedicados para ventilar o assunto com maior amplitude, discutir entre eles todos, né, as questões. Os resultados, a seu ver, seriam benéficos, por apresentarem uma norma justa de ação, sem margem a sofismas, né, a falácias tão de gosto e hábitos farisaicos. Ele sabia do que ele estava falando, né? Como alguém que se sentisse muito alegre por encontrar a chave de um problema difícil, Simão Pedro anuiu de bom grado a proposta, assegurando interessar-se para que a reunião se fizesse quanto antes. Intimamente, considerou que seria ótima oportunidade para os discípulos de Antioquia observarem as dificuldades crescentes em Jerusalém. Então, eles estariam também vendo de perto as dificuldades, né? Aqui Simão Pedro sempre se referia. Eles veriam com os próprios olhos, vamos dizer assim. À noite, todos os irmãos compareceram à igreja para as despedidas de Simão e para as preces habituais. Pedro orou com santificado fervor e a comunidade sentiu-se envolvida em benéficas vibrações de paz. O incidente a todos deixara tal ou qual perplexidade, mas as atitudes prudentes e afáveis do pescador conseguiram manter a coesão, né, a união geral e a respeito do Evangelho, para a continuação das tarefas santificantes. Então, ele realmente, com a sua atitude, conseguiu
apaziguar os ânimos de todos. Depois de observar a plena reconciliação de Paulo e Barnabé, Simão Pedro regressou a Jerusalém com os mensageiros de Tiago, com aqueles 3 mensageiros. Né? Em Antioquia, a situação continuou instável. As discussões estéreis prosseguiam acesas. A influência judaizante combatia a gentilidade e os cristãos livres opunham resistência formal ao convencionalismo preconceituoso. O ex-rabino, Paulo, entretanto, não descansava. Convocou reuniões nas quais esclareceu as finalidades da assembleia que Simão lhes prometera em Jerusalém na primeira oportunidade. Combatente ativo, multiplicou as energias próprias na sustentação da independência do cristianismo e prometeu publicamente que traria cartas da Igreja dos Apóstolos Galileus que garantissem a posição dos gentios na doutrina consoladora de Jesus, alijando-se, tirando-se as imposições absurdas no caso da circuncisão. Então, foi uma promessa que Paulo fez aos gentios, que traria essas cartas, para que eles pudessem ser cristãos sem a necessidade de seguir dogmas judaicos. Suas providências e promessas acendiam novas lutas. Os observadores rigorosos dos preceitos antigos duvidavam de semelhantes concessões por parte de Jerusalém. Paulo não desanimou. Intimamente, idealizava sua chegada à Igreja dos Apóstolos. Ele estava já arquitetando, como ele imaginava, como ele queria que as coisas se sucedessem. E ele idealizava sua chegada à Igreja dos Apóstolos, passava em revista na imaginação superexcitada, outra característica de Paulo, toda a argumentação poderosa a empregar e via-se vencedor na questão que se delineava a seus olhos como de essencial importância para o futuro do Evangelho. Procuraria mostrar a elevada capacidade dos gentios para o serviço de Jesus. Contaria os êxitos obtidos na longa excursão de mais de 4 anos através das regiões pobres e quase desconhecidas, onde a gentilidade havia recebido as notícias do Mestre com intenso júbilo e compreensão muito mais elevada do que a dos seus irmãos de raça. Alargando os projetos generosos, deliberou levar em sua companhia o jovem Tito, que, embora oriundo das fileiras pagãs, e não obstante contar 20 anos incompletos, representava na igreja de Antioquia uma das mais lúcidas inteligências a serviço do Senhor. Então, temos aqui o jovem Tito, um não-judeu, um jovem não-judeu. Desde a vinda de Tarso, Tito afeiçoara-se-lhe como um irmão generoso. Notando-lhe a índole laboriosa, Paulo ensinara-lhe o ofício de tapeceiro e fora ele o seu substituto na tenda humilde por todo o tempo que durou a primeira missão. Lembra que depois ainda tivemos Paulo ainda escreveu as cartas, as epístolas a Tito, a Timóteo, Então, segue aí, esse é o Tito. O rapaz seria um expoente do poder renovador do Evangelho. Certamente, quando falasse na reunião, surpreenderia os mais doutos com seus argumentos de alto teor exegético. Exegético seria sobre a interpretação dos textos religiosos. Acariciando esperanças, Paulo de Tarso tomou todas as providências para que o êxito de seus planos não falhasse. Ao fim de
4 meses, um emissário de Jerusalém trazia a esperada notificação de Pedro. Então, já se passaram 4 meses desde que Simão retornou para Jerusalém. Uma notificação de Pedro referente à Assembleia. Coadjuvado pela operosidade, ajudado pelo trabalho de Barnabé, o ex-rabino acelerou as providências indispensáveis. Na véspera de partir, subiu à tribuna e renovou a promessa das concessões esperadas pelo gentilismo, insensível ao sorriso irônico de alguns israelitas que disfarçavam cautelosamente. Então, ele renovou a sua... que ele iria trazer, as cartas para que eles pudessem viver o cristianismo sem os dogmas judeus. Na manhã imediata, a pequena caravana partiu. Compunham Paulo e Barnabé, Tito e mais 2 irmãos, que os acompanhavam em caráter de auxiliares. Fizeram uma viagem vagarosa, escalando em todas as aldeias para as pregações da Boa Nova, disseminando curas e consolações. Então, não foi uma viagem só de chegar ao destino, mas foi de levando a Boa Nova, muito trabalho durante todo o caminho. Depois de muitos dias, chegaram a Jerusalém, onde foram recebidos por Simão com inexcedível contentamento. Em companhia de João, João, aquele que conviveu com Maria, João, aquele que Paulo exilou, quando Saulo ainda, quando ele esteve lá, que ele mandou prender Pedro, e João, porque a intenção era matar a todos, só não mandou prender Tiago, porque pegou ajoelhado, estudando os pergaminhos, a lei de Moisés, como deveria ser, como o judaísmo ensina, E então, mas daí veio a intervenção de Gamaliel, que então libertou, conseguiu que Pedro fosse liberto, e João foi exilado. E Estevão foi a condição que ele deu de que Estevão morreria, seria apedrejado. Então, esse João, em companhia de João, o generoso apóstolo ofereceu-lhes fraternal acolhida, diferente de Tiago, quando Barnabé, voltando da viagem missionária, eles foram a Jerusalém, identificaram, todas aquelas coisas. Não, minto, não nessa ocasião. Quando eles estiveram em Jerusalém, eles não foram hospedados. Tiago não os hospedou. E aqui, como era hábito, na época. Então, aqui o Simão Pedro os hospedou. Ficaram todos no departamento em que se localizavam numerosos necessitados e doentes. Paulo e Barnabé examinaram as modificações introduzidas na casa. Outros pavilhões, embora humildes, estendiam-se além, cobrindo não pequena área, um lugar nada pequeno. Os serviços aumentaram, explicava Simão bondosamente. Os enfermos que nos batem às portas multiplicam-se todos os dias. Foi preciso construir novas dependências. A fileira de catres, a fileira de leitos, de camas, parecia não ter fim. Aleijados e velhinhos distraíam-se ao sol entre as árvores amigas do quintal. Paulo estava admirado com a amplitude das obras. Daí a pouco, Tiago e outros companheiros vinham saudar os irmãos da instituição antioquiana. O ex-rabino fixou o apóstolo, Tiago Menor, que chefiava as pretensões do judaísmo.
O filho de Alfeu aparecia-lhe agora radicalmente transformado. Estava completamente diferente da última vez que ele o havia visto, quando ele assumiu, né, a igreja de Jerusalém. Suas feições eram de um mestre de Israel, com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. Não sorria. Os olhos deixavam perceber uma presunção de superioridade que raiava pela indiferença. Seus gestos eram medidos como os de um sacerdote do templo nos atos cerimoniais. Estava ali cheio de pose, vamos dizer assim, né? Aqui, então, temos a descrição de Tiago. O tecelão de Tarso tirou suas ilações íntimas e esperou a noite em que se iniciariam as discussões preparatórias. À claridade de algumas tochas, sentavam-se em torno de extensa mesa diversas personagens que Paulo não conhecia. Eram novos cooperadores da igreja de Jerusalém, explicava Pedro com bondade. O ex-rabino e Barnabé não tiveram boa impressão à primeira vista. Os desconhecidos assemelhavam-se a figuras do sinédrio na sua posição hierárquica e convencional. Chegados ao recinto, o convertido de Damasco experimentou sua primeira decepção. Observando que os representantes de Antioquia se faziam acompanhar por um jovem, Tiago adiantou-se e perguntou: Irmãos, é justo saibamos quem é o rapaz que trazeis a este cenáculo discreto. Nossa preocupação é fundamentada nos preceitos da tradição que manda examinar a procedência da juventude, a fim de que os serviços de Deus não sejam perturbados. Este é o nosso valoroso colaborador de Antioquia, explicou Paulo entre orgulhoso e satisfeito. Chama-se Tito e representa uma de nossas grandes esperanças na seara de Jesus Cristo. O apóstolo fixou-o sem surpresa e tornou a perguntar: é filho do povo eleito? Seria ele filho de judeus? É descendente de gentios, afirmou o ex-rabino, quase com altivez. Circuncidado? Interrogou o filho de Alfeu ciosamente, zelosamente. Não. Este não de Paulo foi dito com tal ou qual enfado, já aborrecido com aquele interrogatório. As exigências de Tiago enervavam-no, deixavam ele irritado. Ouvindo a negativa, o apóstolo Galileu esclareceu em tom firme. Penso, então, que não será justo admiti-lo na Assembleia, visto não ter ainda cumprido todos os preceitos. Apelamos para Simão Pedro, disse Paulo convicto. Tito é representante de nossa comunidade. Então, ele chamou o mais antigo, aquele que teria moral para discutir aquela questão. O ex-pescador de Cafarnaum estava pálido. Pedro ficou lívido ali. Colocado entre os dois grandes representantes do judaísmo, Tiago, e da gentilidade, Paulo de Tarso, tinha que decidir de forma cristã, cristamente, o impasse inesperado. Como sua intervenção direta demorasse alguns minutos, o tecelão tarsense continuou. Ele não teve paciência de ficar esperando Simão Pedro dizer alguma coisa. Aliás, a reunião deverá resolver estas questões palpitantes, a fim de que se estabeleçam os direitos legítimos dos gentios. Então, ele estava ali fazendo o trabalho que Jesus fazia. Cuidava dos gentios, levava, atendia a todos, Então, queria dar os direitos legítimos a eles, Simão, porém,
Conhecendo ambos os contendores, deu-se pressa em opinar, exclamando em tom conciliador. Essa era a característica de Simão Pedro. Sim, o assunto será objeto de nosso atencioso exame na Assembleia. E dirigindo intencionalmente o olhar ao ex-rabino, prosseguia explicando: apelas para mim e aceito o recurso. No entanto, devemos estudar a objeção de Tiago mais detidamente. Trata-se de um chefe dedicado desta casa, e não seria justo desprezar-lhe os préstimos. De fato, o Conselho discutirá esses casos, mas isso significa que o assunto ainda não está resolvido. Proponho, então, que o irmão Tito seja circuncidado amanhã, para que participe dos debates com a inspiração superior que lhe conheço. E tão só com essa providência, os horizontes ficarão necessariamente aclarados, para a tranquilidade de todos os discípulos do Evangelho. Então, nós vemos aqui que Pedro, trazendo esta solução, ele está pensando na causa, né? No cristianismo. Vamos ver como isso vai prosseguir aqui. A sutileza do argumento removeu os empecilhos. Se não agradou a Paulo, é claro que não, né? Satisfez a maioria, e regressando o jovem de Antioquia para o interior da casa, né, Tito, então ele não participaria daquela noite da Assembleia, a Assembleia começou pelas discussões preliminares. Então aqui começou a Assembleia sem a presença de Tito. O ex-rabino, Paulo, estava taciturno e abatido. A atitude de Tiago, os novos elementos estranhos ao Evangelho, que teriam de votar na reunião, o gesto conciliador de Simão Pedro, desgostavam-no profundamente. Ele estava profundamente desgostoso com aquilo tudo. Aquela imposição do caso de Tito figurava-se-lhe um crime. Tinha ímpetos de regressar a Antioquia, acusar de hipócritas e sepulcros caiados os irmãos judaizantes. Porém, todavia, as cartas de emancipação que havia prometido aos companheiros da gentilidade. Não seria mais conveniente recalcar seus melindres feridos por amor aos irmãos de ideal? Ele não seria, então, melhor fazer como Simão Pedro fazia? Cedia daqui para ter aqui, né? Não seria mais justo aguardar deliberações definitivas e humilhar-se? A lembrança de que os amigos contavam com as suas promessas acalmou-o. Fundamente desapontado, o convertido de Damasco acompanhou atento os primeiros debates. As questões iniciais davam ideia das grandes modificações que procuravam introduzir no Evangelho do Mestre. Um dos irmãos presentes chegava a ponderar que os gentios deviam ser considerados como o gado do povo de Deus. Bárbaros que importava submeter à força, a fim de serem empregados nos trabalhos mais pesados dos escolhidos. Os escolhidos, os judeus. Outro indagava se os pagãos eram semelhantes aos outros homens convertidos a Moisés ou a Jesus. Um velho de feições rígidas chegava ao despautério de afiançar que o homem só vingava completar-se depois de circunciso. Quer dizer que antes de circunciso ele não era homem, não era ninguém, né? À margem da gentilidade, outros temas fúteis vinham à baila. Aqui é a balha, mas é a baila, né? A tona, né? A discussão.
Houve quem lembrasse que a Assembleia devia regular os deveres concernentes aos alimentos impuros, bem como o processo mais adequado à ablução das mãos, né, a lavagem das mãos. Então, eles estavam tratando de coisas, de atitudes, de coisas externas, né, de formas de agir, só isso que eles estavam tratando. Tiago argumentava e discorria como profundo conhecedor de todos os preceitos. Pedro ouvia com grande serenidade. Nunca respondia quando a tese assumia o caráter de conversação e aguardava o momento oportuno para manifestar-se. Somente tomou atitude mais enérgica quando um dos componentes do conselho pediu para que o Evangelho de Jesus fosse incorporado ao livro dos profetas, ficando subordinado à lei de Moisés para todos os efeitos. Então, eles queriam transformar Jesus num simples profeta, nada além disso, e ainda ficar submetido à lei de Moisés. Foi a primeira vez que Paulo de Tarso notou o ex-pescador intransigente e quase rude. Simão Pedro se tornou quase rude nesse momento, explicando o absurdo de semelhante sugestão. Então, nós vemos também que as trevas estavam agindo aqui, né? Querendo tumultuar ainda mais, dificultar tudo, para que houvesse essa divisão, né, entre eles, que as coisas se perdessem. E para acabar, na realidade, com esse cristianismo primitivo. Essa tinha o tempo todo, né, em toda a viagem de Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, ele percebeu muitas vezes a intervenção das trevas. E por estar atento, né, ele sempre venceu, né? A verdade sempre venceu, o evangelho sempre venceu, mas porque ele estava atento. E aqui a mesma coisa estava acontecendo, né? Os trabalhos continuam. Os trabalhos foram paralisados alta noite, em fase de pura preparação. Quer dizer, eles não resolveram nada, ficaram só na preparação, não discutiram nada de sério. Tiago recolheu os pergaminhos com anotações, orou de joelhos, né, conforme as regras judaicas, né? E a assembleia dispersou-se para nova reunião no dia imediato. Simão procurou a companhia de Paulo e Barnabé para dirigir-se aos aposentos de repouso. O tecelão de Tarso estava consternado, ele estava desolado, abalado. A circuncisão de Tiago surgia-lhe como derrota dos seus princípios intransigentes. Não se conformava, fazendo sentir ao ex-pescador a extensão de suas contrariedades. Mas que venha a ser tão pequena concessão, interrogava o apóstolo de Cafarnaum, sempre afável. Em face do que pretendemos realizar. Precisamos de ambiente pacífico para esclarecer o problema da obrigatoriedade da circuncisão. Não firmaste compromisso com o gentilismo de Antioquia? Ele está lembrando ele que você não prometeu as cartas? Paulo recordou a promessa que fizera aos irmãos e concordou. Sim, é verdade. Reconheçamos, pois, a necessidade de muita calma para chegar às soluções precisas. As dificuldades, nesse sentido, não prevalecem tão só para a igreja antioquiana. As comunidades da Cesareia, de Jope, bem como de outras regiões, encontram-se atormentadas por estes casos transcendentes. Quer dizer, não era privilégio da igreja de Antioquia, né?
Bem sabemos que todas as cerimônias externas são de evidente inutilidade para a alma, mas tendo em vista os princípios respeitáveis do judaísmo, não podemos declarar guerra de morte às suas tradições, de um momento para outro. Será justo lutar com muita prudência, sem ofender rudemente a ninguém. O ex-rabino escutou as admoestações, as reprimendas do apóstolo, e recordando as lutas a que ele próprio assistira no ambiente farisaico, pôs-se a meditar silenciosamente. Mais alguns passos e atingiram a sala transformada em dormitório de Pedro e João. Entraram. Enquanto Barnabé e o filho de Zebedeu, João, se entregaram à animada palestra, Paulo sentou-se ao lado do ex-pescador, mergulhando-se em profundos pensamentos. Depois de alguns instantes, o ex-doutor da lei, saindo da sua abstração, chamou Pedro, murmurando: custa-me concordar com a circuncisão de Tito, mas não vejo outro recurso. Atraídos pela confissão, Barnabé e João puseram-se também a ouvi-lo atentamente. Eles ouviram: hoje vamos prestar atenção nessa conversa. Mas, curvando-me à providência, continuou com inexcedível franqueza, não posso deixar de reconhecer no fato uma das mais altas demonstrações de fingimento. Concordarei naquilo que não aceito de modo algum. Quase me arrependo de ter assumido compromissos com os nossos amigos de Antioquia. Não supunha que a política abominável das sinagogas houvesse invadido totalmente a igreja de Jerusalém. O filho de Zebedeu fixou no convertido de Damasco os olhos muito lúcidos, ao passo que Simão respondeu serenamente: a situação é de fato muito delicada. Principalmente depois do sacrifício de alguns companheiros mais amados e prestimosos, as dificuldades religiosas em Jerusalém multiplicam-se todos os dias. E vagueando o olhar pelo aposento, como se quisesse traduzir fielmente o seu pensamento, continuou. Então, aqui nós vamos ver a posição de Pedro diante de tudo isso. E Pedro continuou. Quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Em seguida, pensei em aceitar a luta e reagir. Mas uma noite, tão bela como esta, orava eu neste quarto quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim. Era o mestre. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias de Tiberíades. Fitou-me grave e terno e falou: Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. A maravilhosa visão durou 1 minuto, mas logo após, pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes e doentes que nos batem à porta. O Senhor recomendava minha atenção para os portadores da cruz. Desde então, não desejei mais que servi-los. Então, nós podemos ver aqui nessa posição de Pedro que não era, ele via, ele percebia, ele sabia o que era certo, o que era errado, o que era exagero, o que fazia sentido, o que não fazia. Ele era um homem lúcido, ele era aquele que Jesus disse, a igreja será construída em ti, que é Pedro, que é pedra, E era um homem respeitado, um apóstolo respeitado entre todos. Então, ele tinha uma razão muito
muito grande, que foi o Mestre. Jesus veio ter com ele pessoalmente, no seu momento de oração, de intimidade, e fez-lo ver que atrás daquilo tinha os necessitados, tinha aquele trabalho belo que ele fazia e que era sustentado pelos judeus. O dinheiro vinha dos judeus, né? Não podemos esquecer disso. Então, para atender todos aqueles, ele tinha que realmente deixar de pensar nos seus caprichos. O apóstolo tinha os olhos úmidos e Paulo sentia-se bastante impressionado, pois lembrava que ouvira a expressão filhos do Calvário dos lábios espirituais de Abigail, quando da sua gloriosa visão no silêncio da noite ao aproximar-se de Tarso. Então ele lembrou daquele encontro que ele teve quando ele estava na gruta, lembra? Indo para Tarso, e que ele teve o encontro com Estevão e com Abigail. E ela usou essa expressão, os filhos do Calvário. Com efeito, grande é a luta, concordou o convertido de Damasco, parecendo mais tranquilo. E mostrando-se convicto da necessidade de examinar o realismo da vida comum, não obstante a beleza das prodigiosas manifestações do plano invisível, voltou a dizer: entretanto, precisamos encontrar um meio de libertar as verdades evangélicas do convencionalismo humano. Qual a razão principal da preponderância farisaica na igreja de Jerusalém? Simão Pedro esclareceu sem rebuços. As maiores dificuldades giram em torno da questão monetária. Aqui, a questão monetária era o tendão de Aquiles daquela situação. E o dinheiro vinha de onde? Vinha dos judeus, né? Esta casa alimenta mais de 100 pessoas diariamente, além dos serviços de assistência aos enfermos, aos órfãos e aos desamparados. Para a manutenção dos trabalhos, são indispensáveis muita coragem e muita fé, porque as dívidas contraídas com os socorredores da cidade são inevitáveis. Mas os doentes, interrogou Paulo atencioso, não trabalham depois de melhorados? Sim, explicou o apóstolo. Organizei serviços de plantação para os restabelecidos e impossibilitados de se ausentarem logo de Jerusalém. Com isso, a casa não tem necessidade de comprar hortaliças e frutas. Quanto aos melhorados, vão tomando o encargo de enfermeiros dos mais desfavorecidos da saúde. Essa providência permitiu a dispensa de 2 homens remunerados, que nos auxiliavam na assistência aos loucos incuráveis ou de cura mais difícil. Como vês, estes detalhes não foram esquecidos e, mesmo assim, a igreja está onerada de despesa e dívidas que só a cooperação do judaísmo pode atenuar ou desfazer. Paulo compreendeu que Pedro tinha razão. No entanto, ansioso de proporcionar independência aos esforços dos irmãos de ideal, considerou: advirto, então, que precisamos instalar aqui elementos de serviços que habilitem a casa a viver de recursos próprios. Os órfãos, os velhos, os homens aproveitáveis poderão encontrar atividades além dos trabalhos agrícolas e produzir alguma coisa para a renda indispensável. Cada qual trabalharia de conformidade com as próprias forças, sob a direção dos irmãos mais experimentados. A produção do serviço garantiria a manutenção geral. Como sabemos, onde há trabalho, há riqueza. Onde há cooperação, há paz.
é o único recurso para emancipar a Igreja de Jerusalém das imposições do farisaísmo, cujas artimanhas conheço desde o princípio de minha vida. Pedro e João estavam maravilhados. A ideia de Paulo era excelente. Vinha ao encontro de suas preocupações ansiosas pelas dificuldades que pareciam não ter fim. E nós vamos aqui fazer a pausa de nosso estudo, dado o tempo, e no próximo encontro daremos continuidade a esse diálogo, a esta conversa que eles estavam tendo e que Paulo apresentou essa solução e que eles vão tratar, de levá-la adiante. Então, no nosso próximo encontro, daremos continuidade a partir daqui. Vamos orar? Jesus, nosso Senhor, agradecemos esta oportunidade de conhecer em detalhes tudo aquilo que se passou. Ver, conhecer os sentimentos de cada um, o desenrolar da história, o caminho que as coisas, o rumo que as coisas tomaram. Grande oportunidade de vermos relatado tudo aquilo que se passou até encontrarem uma solução. Obrigada, Senhor, por tua presença entre nós, pela oportunidade de estudo, e pedimos mais uma vez que esteja entre nós nestes dias que nos separam do novo encontro de estudo e que possamos refletir sobre o estudo de hoje, buscando trazer para a nossa vida diária as lições que recebemos. Sê conosco então, Senhor. Graças a Deus. Então, amigos queridos, amigas queridas, nós, se Deus quiser, estaremos juntos novamente aqui no canal Videira Espírita, no próximo encontro, para dar continuidade ao estudo da obra Paulo Estevão. Até lá, e que a paz de Jesus esteja entre todos nós.